Olá, chaminhas queridas! Olha só, 11 horas e 11 minutos em ponto. Eu estou aqui com vocês, ok? Pra gente dar início, então, a essa maravilhosa live do portal 1111. Muito esperada essa live, muito esperada essa data, muito esperada esse dia, né? Então, nós vamos lá. Vou aqui organizando, terminando de organizar aqui os tarôs enquanto vocês entram. Vamos sentindo aí as energias do momento, né? O que está chegando, qual bloco de informação está chegando aqui para nós. Eu tenho aqui o tarô romântico, que eu vou usar com vocês. Tem o tarô magia sexual. O tarô, aliás, o baralho, né? Baralho cigano. Nós vamos iniciar com uma mensagem da Afrodite, né? Dessa energia do amor. Tenho também aqui o tarô del amor, o tarô espanhol. E tem o tarô arco-íris, né, que representa muito bem a energia da Resk. Você que já entrou aí, compartilha, né, o link com quem você sabe que iria gostar de assistir, né, quem você sabe que tá também nessa conexão de chamas gêmeas, quem tá fazendo aí os seus processos de despertar espiritual. Eu gostaria de assistir, né? Porque aí depois a gente vai ter também uma ativação. Carolzinha, eu vi que você tá aí. Se você puder colocar lá no grupo, nos dois grupos para nós, o link. Nós estamos aqui com a frequência do amor, do raio rosa da mestra Rowena ao fundo. E quem for chegando vai se preparando mentalmente e emocionalmente para esse momento, ok? Tem aqui quartzos, vários quartzos rosa para nos ajudar também. Ametista, o quartzo verde, né, que é da cura. Eu fiquei apaixonada com esse tarô aqui. Tarô del amor. As imagens dele são lindas. Eu fiz uma série para vocês aí, né? Todo dia aparece um minutinho de leitura para vocês, porque é só o arcano maior. Agora eu vou baixar aqui. Então vamos, né, entrando nessa energia mais consciente do portal 1111. Porque a energia do portal está disponível para todos, mas nem todos estão conscientes dessa energia e nem todos estão também disponíveis para recebê-la, né? Porque às vezes a gente sabe do portal, sabe da energia, mas a gente não se coloca de uma forma aberta para entender essa energia, para receber essa energia. E para quem está na conexão de chamas, né, o portal 1111, ele é um portal realmente bastante especial, porque ele traz um nível de despertar, um impulsionamento para o despertar e para a reconexão das chamas gêmeas, né? Vocês podem ver que muitas chaminhas gêmeas se conheceram nessa fase de novembro, dezembro, né? Situações especiais também acontecem nesse período. E eu vejo que essa energia, ela vai agora de novembro até mais ou menos fevereiro. Eu sempre percebo durante todos os anos, né? Eu percebo que ela ainda é muito presente para reconexão das chamas gêmeas.
Então você que está chegando aqui, né, às vezes não sabe bem aí como funciona, o portal 1111, ele realmente vem com códigos de luz de alta intensidade para todo o planeta, porque ele fala de despertar, de acordar, né? E ele fala de um acordar em sincronicidade com o uno, com a união, com a unicidade, com o primeiro, com digamos, o um. E o que seria esse um, né? Seria realmente a fonte criadora, a primeira, a única, né? Então traz para nós que estamos aí nesse processo de sair de uma consciência de terceira dimensão, que é de provas e expiações, né? E passarmos para uma consciência de regeneração, que é uma consciência de quinta dimensão. E em especial, né, as chaminhas gêmeas, os trabalhadores da luz, né, sementes estelares, são pessoas almas, né, que encarnaram aqui no planeta há muito tempo, já conscientes, né, porque foi uma escolha, conscientes de que iríamos passar por todos esses processos que passamos até chegarmos nesse momento, nesse período agora do planeta, né? Então, muitos de nós saímos lá das nossas famílias galácticas, né? De Sírios, eu sou de Sírios, até onde eu sei, né? Porque eu sei que tem algumas coisas aí, às vezes, que a gente não acessa, né? Arcturianos, do planeta Arcturus, andromedanos, né? Ou seja, todos esses seres que vieram da criação, fazem parte da nossa galáxia, foram convidados por Jesus, por Sanat Kumara, para vir ao planeta ativar a chama trina nos corações dos seres que aqui habitavam. Então, por exemplo, Sanat Kumara veio como Melquisedeque, né, lá da Bíblia, eu acho que vocês já devem ter ouvido, né, falar dele. Então começou ali um processo de mudança para o planeta Terra, e nós já estávamos, e nós viemos, né, juntos com Sanat Kumara. Mas até antes disso mesmo, né, na época de Atlântida, de Lemúria, nós já estávamos por aqui. E alguns, antes mesmo disso, já estavam por aqui. Por que isso aconteceu, né? Nosso planeta se associou a alguns seres que acreditavam que não precisavam da energia da fonte para viver, né? Que a fonte, o Criador, Deus, não fazia nada, que quem fazia éramos nós mesmos, né? A alma, o espírito, né? E então nós não precisaríamos de estar conectados à fonte, a Deus, que a fonte, Deus, seria uma mentira, né? Somente ele criaria os seres, mas não fazia mais nada. Esse foi o pensamento de um dos arcanjos, né, que cuidava, que era o coordenador da nossa galáxia, muito conhecido por todos nós, né, que é Lúcifer, né, o arcanjo Lúcifer, o arcanjo caído, decaído, né, porque realmente começou com ele e com o seu ajudante, que veio de uma outra região, que tinha o nome, né, de Satã. Por isso que quando a gente se refere a coisas, 11 pessoas assistindo. Gente, eu não sei quantas vezes eu já vi esse número 11 de ontem, nos últimos 3 dias, mas de ontem para hoje, vocês contaram? Eu perdi até as contas de quantas vezes eu vi 11, 11, 11. Mas vamos lá. Eu estava explicando para vocês, né, que Lúcifer, como coordenador aqui da nossa galáxia, ele tinha os poderes e as habilidades e as autorizações de desenvolver geneticamente e de outras formas, né, o processo de ascensão dos planetas com os quais ele era responsável. Então, ele começou a pensar do jeito que eu disse para vocês, que ele poderia fazer todas as coisas, que não necessitava da fonte, não necessitava de Deus. Ele não tinha entendido que realmente não é a fonte, não é Deus que vai lá com a mãozinha dele e faz alguma coisa, mas ele está dentro de nós, né? Ele somos nós.
E uma vez que nós estamos fazendo, seja lá o que for, sendo, né, essa reprodução, esse fractal da fonte, e fazendo as melhorias no universo, Deus também está fazendo. Só que por algum momento, por algum motivo, né, que eu realmente desconheço, Lúcifer passou a desacreditar disso e quis se desconectar da fonte. Foi então que alguns planetas, alguns seres de alguns planetas, concordaram com ele, depois que Jesus disse que ele não ia mais continuar, né, fazendo o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele já tinha destruído alguns outros planetas, ele já tinha causado uma desorganização muito grande, tanto na psicosfera, né, de todos os planetas que ele coordenava, como também em termos de guerras galácticas, uma vez que ele estava fazendo aí esse movimento de mudança genética, mas pendendo para uma genética de competição, né? Foi daí que saiu então os seres tão famosos que são os reptilianos, né? A gente fala aí, nós temos o DNA reptiliano, né? Muitos ainda têm, mas a gente sabe que nós que estamos nessa caminhada, nós que estamos fazendo essas curas, né? Muitos de nós já não tem mais esse DNA reptiliano, né? Porque realmente lidar com esse DNA não é uma coisa fácil. Mas ainda existe em nós o ego, né? Ainda existe em nós o corpo emocional e o corpo mental inferior, que fazem parte dessa estrutura de mudança genética que foi feita há milhões e milhões de anos atrás. Então Lúcifer, quando agiu dessa forma, ele foi realmente excluído e ficou somente ali com os planetas que concordavam com ele. Mas chegou um momento que Jesus interferiu novamente, dizendo assim, olha, aqui eu estou contando para vocês de uma forma bem simples, né, para vocês entenderem. Jesus falou assim, olha, eu respeitei o livre-arbítrio de vocês e então deixei que Lúcifer continuasse cuidando aí dos planetas que concordavam com ele. Mas diante do que vocês estão fazendo, que é atingir os outros planetas, criarem guerras, né? Não dá mais. Então, nós vamos interferir. Foi quando ele e Sanat Kumara começaram com esse processo em vários planetas de reencarnarem nesses planetas, né? Então Jesus não reencarnou somente no planeta Terra, tá? E aí foi reencarnando em vários planetas e fazendo o mesmo processo que ele faz aqui hoje. Então, o planeta Terra é o último. É o último. Então ele já fez esse processo em vários outros. E aí o que acontecia? Ele vinha, reencarnava, mostrava, né, ali o que precisava ser feito, como ele fez aqui. Depois começava esse processo de encarne de seres mais evoluídos para ajudar o planeta. E à medida que o planeta ia melhorando, alguns seres iam se desconectando do planeta, os seres muito inferiores, né? E aí ia se dando o processo de evolução do planeta. Até que chegava um momento onde precisava existir uma decisão. Ou o planeta realmente seria destruído, porque não teve muito sucesso, digamos assim, né? Que foi também, né, pelo que nós passamos, que isso poderia ter acontecido conosco. Ou então o planeta conseguiria mudar a sua vibração. Que na verdade a gente teve as portas realmente do nosso planeta ser destruído, mas nós conseguimos que isso mudasse. Então quando Jesus veio, quando Sanat Kumara veio, antes mesmo, né, quando começou todo esse processo, eles convidaram alguns seres de vários planetas, né, principalmente de Sírios, das Pleiades, de Órion, de Arcturus, de Andrômeda, de Vênus, né, porque Sanat Kumara é de Vênus, né, e assim, meio que todos nós somos também de Vênus, né, porque Vênus é um ancoramento de Sírios, né, e Sírios é o grande portal de entrada e saída das dimensões mais evoluídas, né, das bem mais evoluídas. Então, assim, acaba que a gente já vivenciou em vários planetas e tudo mais. Mas quando Sanat Kumara e Jesus fizeram esse convite, alguns de nós aceitaram, né? Então somos aí os 144 mil seres, 1000 almas, que são ditas lá no Apocalipse, na Bíblia, né? A Bíblia fala daqueles seres
que serão selados por Deus, né? Que serão, quando Deus voltasse, quando Jesus voltasse, esses seres teriam a vida eterna, né? Então, esses seres aí somos nós, chama gêmeos, sementes estelares, para vocês verem o tamanho da nossa responsabilidade. Porque lá atrás, né, ó, há no mínimo 26 mil anos, nós concordamos em fazer parte dessa experiência de reencarnar, desconectados da fonte, para aprendermos a reconectar a fonte, digamos assim. Como que eu vou dizer isso? Porque não é sozinho, né, gente? Mas sem consciência, tá? Para que a gente pudesse, então, levar esses outros seres que também tinham perdido as suas memórias, as suas consciências e as suas conexões com a fonte, nós levarmos esses seres a aprenderem a fazer esse mesmo processo. E com isso, nós iríamos ter aí uma experiência incrível de ascensão espiritual, né? Não que nós já não fôssemos seres de luz, seres de alta vibração, mas nós não tínhamos essas experiências, né? Nós ainda estávamos vivendo nos nossos planetas aquela vida de dimensões mais elevadas, sem termos passado por essas experiências que vivenciamos desde que começou, desde que aceitamos, né, esse processo. Então, a partir do momento que a gente aceitou, teve muitas guerras galácticas, né, teve muitas e muitas situações que nós nos envolvemos, e a mais conhecida e lembrada por nós, né, é a atual, né, que é aqui do planeta Terra, desde muito tempo, como eu disse para vocês, desde lá de Lemúria, de Atlântida, e para alguns até mesmo antes disso. Para outros, são sementes estelares, são chamas gêmeas, mas vêm reencarnando há menos tempo, né? Outros já não reencarnam mais. E detalhe, viu, gente? Reencarnar é só aqui, tá? Nos outros planetas não existe isso, não. Porque era um experimento, né? Era um experimento que começou com Lúcifer e depois Jesus deu continuidade. Contudo, Jesus enviou os 144 mil, que são os seres que têm um código de luz da fonte que estava adormecido e que tinha o prazo certo para despertar, como se fosse um reloginho. E esse prazo é agora. Por isso que muitas chaminhas gêmeas, né, principalmente os divinos femininos, né, que a gente sabe que é em maior quantidade, e também os divinos masculinos encarnados em corpo feminino, tem esse start, né, tem esse despertar de uma vez, assim, né, aquela coisa. Por quê? Porque já estava nesse código de luz, que é uma geometria sagrada, de 144 mil códigos de luz, que forma um grande emaranhado de geometria, e a geometria sagrada é uma comunicação importantíssima de alto nível, né? Porque essa comunicação que a gente tem aqui é de baixo nível, né? Depois tem a comunicação telepática e depois, mais para frente, tem a comunicação dos sentimentos e depois a comunicação através dessa geometria, né? Que é quando você mesmo emite a geometria e a outra pessoa decodifica. Mas isso é quando a gente já estiver em outro nível, né? Mas essa geometria, ela está dentro de nós, ela está no nosso DNA. E o que dificulta para nós acessarmos esse momento do despertar é essa sujeira, digamos assim, que a gente acumulou nessa poeira, que são as crenças limitadoras, os padrões de comportamento, os traumas, os bloqueios emocionais que a gente viveu nessa experiência, para que a gente pudesse superar e então chegar aqui onde nós estamos. Alguns de nós conseguiram fazer esse processo mais rápido e não encarnam mais, né? Outros vão continuar aí e fazer esse processo mais para frente, mas tudo dentro desse prazo que nós temos aí mais ou menos até 2050. Assim, 2050 é o prazo máximo do máximo, né? Na verdade, até 2025 a gente vai ter esse grande boom e depois a gente vai já entrar no movimento de regeneração e muitas pessoas não vão ficar mais nesse planeta. E quem que vai ficar nesse planeta? Quem já desenvolveu o amor incondicional, o respeito e a compaixão, né? Então, essas três energias,
elas são fundamentais para que você permaneça nesse planeta e consiga fazer o seu processo de ascensão sem precisar desencarnar e encarnar de novo, ou seja, fazer nesse corpo. Por isso que a gente também está tendo aí muitas mudanças físicas, né, no nosso DNA, nosso corpo físico mesmo, para a gente entrar nessa nova energia, passando do corpo de carbono para o corpo cristalino. Então esses somos nós. E o que tem a ver esse portal, né, com essa história que eu estou contando para vocês? É porque esse portal, ele tem esses códigos de luz de alta frequência e eles podem, então, ativar esse despertar. Do jeito que você despertou aí, vocês sabem, né, que a maioria de nós desperta, assim, é um processo. Mas a gente percebe que tem um ponto X que faz aquela mudança. O meu, por exemplo, foi em 2012, né, foi quando eu realmente tive um despertar espiritual, não para conexão de chamas, tá? Um despertar espiritual. Ah, e outra coisa, eu estou falando de despertar espiritual, ok? Não estou falando do despertar para a conexão. Já vou falar, peraí só um pouquinho. Então, em 2012, eu tive esse despertar. Foi a ativação desses códigos de luz que eu trago comigo. Só que depois dessa primeira ativação, existem outras várias que vão reativando, até que toda essa geometria sagrada seja ativada e a gente entre no processo, então, de ascensão da nossa alma. E aí, o que acontece? À medida que a gente vai limpando tudo isso, fica mais fácil dessas outras partes, digamos assim, desse grande código da geometria sagrada ser totalmente ativado. E quando nós nos unimos com o nosso gêmeo, aí agora já estou falando do despertar da conexão, né? Quando a gente conhece o gêmeo, esses códigos de luz, o meu código de luz e o do meu gêmeo, eles são complementares. É como se, sabe aqueles quadradinhos lá que encaixam, não sei o nome daquele, eu até tenho um que devia ter trago ele. Você vai girando, ele vai encaixando as cores certinho, né? Quando você olha, e eles estão todos... não me lembro, se alguém lembrar aí, fala o nome pra mim. Se você olhar para um e olhar para outro, são diferentes em termos de cor, né? Uma cor tá de um lado, outra tá do outro, né? Mas à medida que você vai girando, eles vão ficando iguais, né? É mais ou menos isso que acontece, uma forma bem simples aqui, de trazer essa ideia para vocês, quando a gente conhece o nosso gêmeo. E se encontra, seja fisicamente, seja só virtualmente, né? Acontece esse encaixe, isso, globo, né? Cubo mágico, isso mesmo, obrigada. Então, o que vai acontecendo, né? Esse grande cubo mágico interno aqui, que é a nossa geometria sagrada, ele vai se encaixando. Então, vai se aproximando, demora um tempo, né? Até a gente conseguir botar todas as cores certinhas ali e fazer um encaixe final. E, até então, o momento onde a gente consegue fazer o encaixe final, o que sucede depois disso, né? Sucede a nossa união física aqui na 3D. Mas também existem algumas alminhas gêmeas, algumas chaminhas gêmeas, que já estão unidas fisicamente, mas não fizeram totalmente esse encaixe. Porque tem a consciência da importância de estarem juntas. Outras vão só depois que terminar tudo isso, é que vão se unir. E outras ainda, mesmo terminando todo esse processo de ativação desse nosso grande cubo mágico, não vão se unir. Por quê? Porque a gente ainda tem as influências dessa 3D. Mas quando a gente passar para 5D, e principalmente, né, os divinos masculinos tomarem consciência disso, né, quando eu digo divino masculino é porque a maioria, né, não desperta. Então o que acontece? Aí existe a possibilidade maior de nós nos unirmos fisicamente. Outro dia eu ouvi, né, uma pergunta assim: eu posso ascender, né, ir para a 5ª dimensão e o meu gêmeo não? Aí a resposta da pessoa foi assim, que óbvio que não, porque afinal de contas nós somos um, né? Eu tenho as minhas dúvidas, porque afinal de contas, quantas pessoas não estão numa conexão de chamas
outras sementes estelares não estão numa conexão de chamas e elas vão ascender para a quinta dimensão. Elas vão permanecer nesse planeta de regeneração, porque desenvolveram o amor incondicional, desenvolveram a compaixão e o respeito pela humanidade. Milhões, né? Então, gente, eu acho que à medida que nós, divinos femininos ou polaridades, desperta, vamos fazendo o nosso trabalho interior, a gente realmente vai puxando, digamos assim, esse divino masculino ou polaridade não desperta, por causa desse encaixe. E quando esse encaixe se dá, a potência de ancoramento energético da luz é altíssima, uma vez feito aqui, ancorado na Terra. Mas isso não quer dizer que você já não possa ter o seu processo de ascensão iniciado e permanecer aqui no planeta Terra, mesmo que o seu gêmeo não consiga estar unido a você ou estar desperto. Outra coisa, se o seu gêmeo tem amor incondicional, se ele tem respeito e compaixão no nível necessário, obviamente ele também vai continuar aqui no planeta Terra. Então essa é uma preocupação que eu vejo assim bastante desnecessária, mas também que nos ajuda a nos libertarmos de algumas crenças que a gente vai construindo aí ao longo do processo de chama gêmeas. Porque essa ideia de que tudo é só com o gêmeo é uma crença, né? Nós somos indivíduos, nós podemos fazer o nosso processo de forma individual, mas nós nos comprometemos a fazê-lo no formato chama gêmeas. Porque esse formato tem ainda um poder maior de ancoramento energético. Então, uma pessoa que vem sem o seu gêmeo, ela tem até um certo nível de, vamos colocar em hertz aí, né? Milhões, tá, gente? 1.000 milhões de condição de ancoramento energético. Mas quando a gente está com gêmeo, a gente tem 2 vezes essa condição. Então aí que está a diferença. Não significa que nós não possamos estar em ascensão, nós não possamos ancorar esse pilar de luz. Claro que podemos, sem o gêmeo, tá? Até porque todo esse processo nas outras dimensões já está feito, assim, né? Para quem trabalhou, tudo bonitinho, faltou só a união aqui no planeta Terra, já está feito. Né? E isso já é o ancoramento energético. Então, assim, essas preocupações são coisas bastante relevantes que a gente não precisa se preocupar com elas. Por isso, 1111 é um portal de reconexão das chamas gêmeas, porque como esse código de luz emanado por esse portal é de altíssima frequência, ele vai ativar mais um desses blocos, tá? Desse nosso grande aí, cubo mágico. Né? Então vamos pensar assim, no cubo mágico a gente tem as cores, né? E tem os quadradinhos. Então vamos imaginar, eu estou trazendo aqui uma representação simples para vocês, tá, gente? Porque isso é uma coisa que não tem nem muito assim como explicar, né? É uma coisa fantástica. Mas cada um desses quadradinhos da mesma cor, eles têm códigos de luz. E os das outras cores têm outros códigos de luz. Todos eles têm o código 1111, tá? Todos eles, que é o do início, do start, ok? Então, quando vem a energia do portal 1111, ela vai ativar mais um daqueles quadradinhos, tá? Seja, sei lá, eles têm a cor lá, né? Eles têm as cores principais, né? Amarelo, azul, verde, vermelho, acho que é isso, né? Então, vai ativando em cada um daquelas partes do cubo mágico, né? Os códigos de luz. E aí, uma vez ativando em quem está desperto, que muitas vezes é o divino feminino, isso vai reverberar no divino masculino, porque é a sua polaridade, né? E aí, então, vai ativar no divino masculino. Então, a chance desse divino masculino despertar agora, com as energias do portal 1111, são altíssimas. E vejam vocês, 1111, né? 1111, né? Me foi dito, me foi revelado que em específico, né, para as chamas gêmeas, o primeiro isso também é uma representação, tá, gente? Tudo é para trazer de forma linear para nós
o conhecimento, porque a gente tem dificuldade de pensar em rede, de pensar de forma única, né, dentro da unicidade. Então a gente tem que fazer essas separações aí para entender. Então eu estou separando cada um dos aí do portal. O primeiro é o despertar para a conexão, que é quando o divino feminino fala assim: nossa, fulana é minha chama gêmea e eu vou ter que começar a trabalhar nessa história. Então isso também vai acontecer com o divino masculino. O segundo, despertar para o amor por si mesmo, para o amor incondicional, para o auto-amor, o poder pessoal, né? Então esse é o segundo tá ok? Que desperta em nós e desperta no divino masculino. O terceiro é para o compromisso reencarnatório, é quando a gente começa a relembrar, né? Quando a gente começa a ter memórias, seja conscientes ou inconscientes, mas mais conscientes, né? De quem nós somos e do que a gente veio fazer aqui. E depois o quarto, que é o despertar para o nosso propósito de alma e o despertar das nossas habilidades espirituais. Esses 4 despertares para o divino feminino, eles vêm tudo, digamos, de uma única vez. Então, até porque para todo mundo vem misturado, vem junto, vem em rede, tá? Estou explicando dessa forma só para vocês entenderem. Para o divino masculino, vem também um pouquinho de cada e vai ativando, tá? Mas esses blocos aí do cubo mágico, como eu disse para vocês, é como se fosse cada parte desse E dentro de cada parte desse tem um quadradinho pequenininho, né? Então o portal agora vem e ativa. Pode ser que ative um quadradinho, 2 de cada cor. Pode ser que algumas cores não sejam ativadas. Tá, gente? Não existe essa cor, não existe esse quadradinho. É só uma representação, por favor, tá? Para vocês entenderem. Então, à medida que a gente vai fazendo essas limpezas e esses nossos quadradinhos vão ficando mais claros, é mais fácil da energia entrar e ativá-los. A RESC, que é a rede cristalina que eu canalizei para trabalhar com as chamas gêmeas, é como se ela tivesse essa energia do portal 1111. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas começam com o tratamento, sofre alguns impactos, né? Porque é uma energia muito forte. E aí, o que ela vai fazendo? Ela vai limpando também essas sujeiras que tem aí no nosso bloco, né? No nosso cubo, para que elas entrem, então, e ativem esse grande código de luz, né? De 144 mil códigos que as chamas gêmeas têm, as sementes estelares têm, ou seja, os seres que conscientemente aceitaram vir para a Terra fazer esse processo. Lá, como eu disse para vocês, quando Jesus convidou, quando Sanat Kumara convidou, né, e que estamos lá informados, né, na Bíblia, naquela parte do Apocalipse, lá os 144 mil selados. Isso não significa que quando toda a grade planetária cair e a gente começar a ver, né, os seres extraterrestres e tivermos o contato fora do nosso planeta com naturalidade, não significa que nós vamos ser levados daquele jeito, né, que está escrito lá na Bíblia. Esse levado é levado para essa 5D, definitivamente. Então é levado essa consciência, é levado esse sentimento, né, esse arrebatamento, ele já está acontecendo. Tanto é que de tempos em tempos, nós que estamos na conexão podemos ver isso claramente. A gente tem momentos de picos assim de ascensão, né? A gente desperta de uma vez para uma ideia que antes a gente, enfim, nem passava pela nossa mente, né? E é exatamente isso. Isso é uma forma de arrebatamento, porque normalmente antes disso, interessante, gente, que só aparece o 11 ali, né? 11 pessoas assistindo. Muito bom isso, né? Esse arrebatamento, ele é exatamente aquele momento onde você vai lá no fundo, né? Naquelas fases lá de noite escura da alma, mas não só aquela primeira fase que a gente tem aí, a noite escura da alma, durante todo esse processo. E vai continuar tendo, né? Pode até estar com seu gênio, não importa isso, que você vai continuar tendo até que, de fato, a gente supere isso, né? Mas a hora que você vai lá no fundinho do poço, né? Das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas dores, das suas sombras, então, você depois é o quê? Arrebatado de onde? De lá, do buraquinho onde você entrou, para poder rever toda, né, da escuridão
que você acabou acumulando nessa experiência, onde você veio fazer esse processo de ascensão da sua alma através dessa experiência com chama gêmeas. Então, durante todas essas encarnações, a gente se encontra com a nossa chama gêmea, a gente faz os movimentos todos que tem que fazer, né? E esses códigos vão sendo ativados, Agora, nesse momento planetário, é, digamos assim, a última oportunidade de terminar de ativar tudo isso aí, tá? Então, por isso que tá essa, digamos, essa correria aí, né? Para poder permanecermos nesse planeta, passarmos para a quinta dimensão e não termos que voltar a reencarnar em planetas inferiores, que será que a partir do momento que a Terra passa para a quinta dimensão, ela já não vai ser mais de 3 dimensões, então a gente vai ter que reencarnar num planeta considerado inferior, que vai ser o de terceira dimensão, né? Que vai ser o de terceira dimensão um pouquinho pior do que está hoje, porque em todos esses seres vão, que não se encaixaram, né? Que não ativaram seus códigos de luz, não tem respeito, não tem amor uns pelos outros, vão para esse planeta. E aí começa todo aquele movimento de evolução e todo o processo de dor e sofrimento que a gente sabe que existe, né? De uma forma até bastante pior do que existe atualmente. Mas acho que ninguém quer isso, né? Então é importante essa tomada de consciência agora e a captação dessas energias. Eu vou fazer uma ativação com vocês aqui no final, mas agora, depois de explicar essa parte, eu vou então tirar aqui uma cartinha da Afrodite para a gente falar um pouquinho dessa energia do amor para a reconexão das chamas gêmeas. E aí, pessoal, eu peço vocês aí que deixem o like de vocês, comentem aí na publicação, compartilhe com os grupos de vocês, com as pessoas que vocês sabem que gostariam, né, de participar aqui dessa live, seja agora, seja em outro momento, mas compartilhe aí para ajudar o canal, que depois eu vou colocar também lá no YouTube, e também para levar essa mensagem, né, para as pessoas terem essa consciência. Então vamos lá, vamos ver aí o que a nossa Afrodite tem a nos dizer. Já começou bem aqui, viu? Você não é vítima dos seus relacionamentos, flor preciosa do meu jardim. As perguntas que lhe faço são: por que você faz escolhas auto-boicotadoras, atraindo pessoas que não estão abertas para você? Que sinal está enviando? Em que canal está vibrando? Busque ajuda para restaurar o seu poder pessoal. Há aspectos inconscientes que precisam ser trabalhados urgentemente. Eu abençoarei os seus esforços. Então, enquanto a gente ficar, né, vibrando aí nessa energia que não é boa, vamos atrair somente coisas que não são, pessoas, né, relacionamentos que não são bons. Incluindo o relacionamento com o gêmeo, né, porque quando não estamos curados, quando não existe ainda um nível de consciência e aceitação entre os gêmeos, a conexão também é algo que é doloroso, que é difícil, que muitas vezes ainda existe questões muito tóxicas, né? Ou pelo menos não saudáveis entre os gêmeos. Isso não significa também, gente, que as pessoas que já se uniram, elas estão lindas, perfeitas e maravilhosas. Não estão. Eu já disse isso em outras lives. Nós estamos ainda com energias da 3D. Ainda muitas crenças limitadoras sendo limpadas, né? Tudo isso aí acontecendo. Então, os casais que estão unidos hoje, eles estão ainda no seu processo, tá? Alguns outros vão fazer todo o processo separado e alguns outros nem chegarão a se unirem aqui, tá? Enquanto o planeta for 3D. Então, vão se unir quando for 5D ou se vierem depois aqui ou se unem em outras dimensões. Mas a partir do momento que todos os nossos corpos são fusionados, a nossa consciência é fusionada, ok, nós já entramos então nesse estado de união, que é o mais importante, né? O estado de união física, ele é necessário para um maior ancoramento e cura do planeta nesse processo. Mas para o indivíduo, para a alma, quando a gente faz todo esse movimento nas dimensões acima, né?
nos outros corpos, nós já estamos também automaticamente unidos, ok? Então vamos contar uma história? Vamos ver o que a energia do portal 1111 traz para nós? Vamos contar uma história aí? Vamos ver o que a gente tem. O que o universo reserva para nós. E fiquem aqui para a gente fazer a ativação depois. Vão mentalizando aí, gente, pedindo aos mentores de vocês para que vocês se conectem a essa leitura, se conectem às curas que estão sendo feitas aqui, tá? Como eu sempre digo para vocês, que acenda aquela luzinha, né? Quando eu disser aqui alguma coisa da leitura que é para você dar atenção, que é um processo seu de cura. E eu quero lembrar vocês também que esses 4 momentos de despertar espiritual que eu citei anteriormente, os códigos de luz para esses despertares, estão nas ativações do despertar do divino masculino. Essas ativações não servem somente para o divino masculino, tá, gente? Isso é apenas um nome dado para a gente compreender que tem esse grande acesso à polaridade não desperta. Mas o primeiro a ser despertado e tomado consciência em todas essas 4 áreas que eu disse, é você que está desperto, né, e adquire a ativação. Então são 4 ativações: despertar para a conexão, e quando eu digo isso, é uma consciência profunda, tá? Não é só saber. Por exemplo, eu tenho vários clientes que fazem mesa para saber se são chamas gêmeas da outra pessoa e tudo, mas depois, na verdade, fica até chateado ou com raiva de ser, porque não quer estar nessa conexão. Então a pessoa tomou consciência, mas a pessoa adquiriu conhecimento, mas não tomou consciência, né? Então tem muitos divinos femininos nessa situação. Ficam presos nessa história aí, ó, anos e anos, sem aceitar a conexão, tá? Então quando eu digo isso, eu sou divino feminino, eu já sei que eu tô na conexão, então eu não preciso. Precisa também, porque existem muitos níveis de compreensão dessa conexão. Eu mesma faço essa ativação para mim, porque existem muitos níveis de compreensão dessa conexão que eu ainda não tenho, ok? Né? É isso. E aí depois vem os outros níveis. E aí, para vocês que adquirirem essa ativação, vocês podem ganhar o bônus, né? Que eu estou oferecendo agora nesse mês de novembro, para a reconexão das chamas, do amor cristalino, que vai ajudar vocês a harmonizar o campo vibracional de vocês, né? Você e o seu gêmeo, para que vocês possam, então, ter essa reconexão em algum nível, de forma mais harmoniosa e não deixando tanto que os espelhamentos afastem vocês. Aí vocês ganham o bônus. Ou seja, vocês vão ter 5 ativações para vocês fazerem durante 5 meses praticamente, porque é 21 dias cada uma delas, né? Então vale a pena, tá? Então vamos lá. O que o universo tem para nós? Que história que o universo quer trazer para nós, para nos ensinar alguma coisa sobre essa conexão e sobre a energia do portal. Barulho. Aqui no fundo do deck, ver se eu consigo fazer diminuir. Acho que não. Aqui no fundo do deck é o 10 de paus. Esse 10 de paus, ele fala de um momento de cansaço. Ele fala também de finalização de um processo. Eu vou tentar fechar outra parte ali da janela para ver se melhora para nós. Só um minutinho. Acho que melhorou um pouquinho, né? O 10 de paus, então, fala para nós de cansaço, né? Então, quando a gente está nessa jornada, nessa trajetória, a gente vai ficando cansado de algumas coisas, né? E esse cansaço, ele tem a ver com realmente o despertar, porque paus fala da alma, da sua verdade, né? Desse contato interior. Então, o que eu vejo aqui
é realmente a finalização de um processo, de uma etapa, de um período, tá? Dos casais de chamas gêmeas que já estiverem aí conectados, né, a essa leitura. Então está existindo aqui a finalização de mais uma etapa. O que é a finalização de mais uma etapa? É mais uma camada do seu ego limpa e mais uma tomada de consciência, que é o que a gente chama de despertar. Tá ok? Vamos ver aí. Essa aqui me parece ser a base da leitura, né? Aqui nós temos um arcano maior, a estrela. E a gente começa com o arcano maior, a estrela, e isso é fantástico. Muita conexão aqui mesmo. 5 de copas. 5 de copas fala de lamentação, de conflito, de tristeza. E veja que tem um homem e 2 mulheres. Existe uma briga aqui, né? Deixa eu terminar de tirar tudo para eu entender melhor. Aqui nós temos o As de Paus, a Imperatriz, o Cavaleiro de Copas, a Justiça, o Cavaleiro, não, o As de, não, Pagem de Espadas, Pagem de Espadas, e o Cavaleiro de Ouros. Imaginei mesmo. Bom, então, gente, como eu já venho falando para vocês há algum tempo, o processo das chamas gêmeas é cíclico. E, basicamente, são ciclos onde você entra num estado de tristeza, chateação, desânimo, apatia e situações de raiva, medo, insegurança. E situações aparecem na sua vida para você superar. É o famoso momento da noite escura da alma, que acontece não só naquela primeira fase, depois que a gente separa do gêmeo, mas que acontece durante todo o processo, tá? Então, basicamente, a gente mergulha lá no fundo do nosso ser, tá? E depois a gente sobe. Quando a gente mergulha, a gente vê as nossas sombras, e aí então dá essas tristezas, esses medos, né? Todo o ego aí. E depois, quando a gente consegue entender isso e aceitar, aí a gente começa a sair dessa escuridão, desse poço, desse buraco, e expande a consciência. Esses 2 momentos, eles são cíclicos, tá? Eles vão acontecer o tempo todo. No início, quando você conhece o seu gêmeo, ele acontece assim, de 3 em 3 dias. Naquele primeiro momento que é conhecido como a noite escura da alma. De 3 em 3 dias você mergulha no buraco, sai do buraco, vê uma luzinha, mergulha no buraco, sai do buraco, né? E vai. Depois, à medida que você vai limpando esse grosso, você vai demorando mais tempo para acessar as demais camadas. Então você tem um prazo maior de luz, de consciência. E à medida que você vai fazendo isso, esse tempo vai ficando mais espaçado. Por quê? Porque você vai adquirindo, o que eu disse para vocês, o ancoramento de luz suficiente para manter você na luz por mais tempo. Então, se você percebe que você está sempre... vamos pensar aqui agora, né? Convido vocês para refletirem aqui agora. Dentro de um mês, 30 dias, vamos por menos, porque às vezes 30 dias é muito. Vamos colocar aí dentro de 7 dias, uma semana. Quantos dias, normalmente, você passa mais nesse buraco, nessa escuridão, olhando para essa sombra? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias? Reflita sobre isso nesse momento. Pense. Busque aí na sua memória como está sendo os seus últimos, dentro desse último mês, né? Como está sendo as suas semanas. Se você passa mais tempo na escuridão do que na luz,
é porque ainda existe muita coisa para ser curada. Se você passa mais dias mergulhado nesses desconfortos, nesses sofrimentos, você tem muita coisa ainda para ser curada. Se você passa mais dias na luz, significa que você já está conseguindo ancorar quântums de luz energéticos no seu ser, que é aquele grande cubo mágico, né? Você está conseguindo ancorar a energia ali, que é ativada e fica ancorada. Ok? No início da conexão, a gente vai... tem esse movimento que eu estou te falando, que a gente fica mais mergulhado lá do que na luz. Por isso os processos são muito rápidos e você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Depois você vai e fica, de repente, um pouco mais de tempo, né? Fica, sei lá, digamos que você fica 3, 4, 5 dias mergulhado lá. Mas aí depois você sai e fica 10 dias nessa energia mais luminosa, tá? Então isso significa que você está conseguindo ficar na luz mais tempo do que na sombra. Isso quer dizer que você já diminuiu a quantidade de sombra a ser curada. E um outro detalhe, você também já está aprendendo a fazer as suas curas, não só mergulhando na dor, mas também só olhando lá para o buraco e falando assim, ah, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Ah, não, então peraí, deixa eu resolver aqui. Eu vou ali fazer uma ativação da RESC, né? Porque eu já vi que tem isso, tem aquilo. Então, antes que eu comece a mergulhar ali no sofrimento, eu já vou tomar providência. Um exemplo para vocês, né? E aí, então, você não precisa mergulhar daquele jeito, né? De cabeça, né? Você olha lá para dentro, você sintoniza. E aí, você já começa a fazer um processo mais mental, sem tanto sofrimento. Porque a dor, gente, é inerente a 3D. Mas o sofrimento é você que escolhe, né? Então, quando você fica aí solto na vida, digamos assim, sem ancorar, sem ajudar com o ancoramento de alguma energia de luz, tá? O que acontece com você? Você fica deriva. Você cai nesse buraco, né? Tem dificuldade para sair, cai de novo. Agora, quando você tem um acompanhamento de uma energia, né? Não estou dizendo acompanhamento terapêutico só não, tá? É um acompanhamento, um ancoramento da energia, você vai ter um maior apoio e aí você não vai precisar sofrer tanto. Se quando o pessoal aí que são meus clientes fazem as ativações e tem os processos de mergulho aí nas suas dores, nas suas sombras, digamos aí que fiquei 1, 2, 3 dias mergulhados aí, saiba que se não estivesse com o ancoramento energético, né, com o ancoramento energético ele joga cordinha lá para você sair, né? Se você não estivesse com o ancoramento energético, talvez você ficasse 15 dias ou até mais. Então a RESC, ela ajuda em todos esses níveis, porque como eu disse para vocês, ela é parte dessa energia criadora, dessa energia da fonte, assim como o 1111. Então o que eu percebo? Que aqui está falando que finalizou um ciclo, uma etapa. 11 de novo, gente, só tem 11 pessoas assistindo. Então o que acontece? Esse ciclo, tá? Ele está finalizando com a energia do portal 1111 para começar um novo movimento. E é interessante que essa carta aqui é a carta da estrela, mas ela parece a roda da vida também, né? Porque aqui é a estrela de 4 pontas, né? Que fala norte, sul, leste, oeste. Então ela mostra uma mudança, quando eu olho para ela, né? Eu vejo uma mudança, eu vejo um ciclo finalizando e eu vejo orientações, tá? E não sei se dá para ver aí que existe um casal de mãos dadas, né? Aí só a sombra. Isso significa para mim, e aqui também existe, tá? O casal finalizando, né? Significa para mim que tanto você quanto o seu gêmeo, né, estão finalizando uma camada, uma etapa desse mergulho profundo e estão agora indo para essa energia da luz. Só que as pessoas que não estão fazendo muito o seu trabalho, que não estão tendo aí o apoio, o ancoramento de outras energias, ou que ainda estão bastante resistentes ao processo, quando vem a energia do 1111, aí ela mergulha nesse buraco, nesse buraco das emoções, né?
ela mergulha nas suas sombras. Então aqui nós vamos ter pessoas que após o 11-11 começam a se sentir muito bem, porque o processo vem sendo feito, o do mergulho, né, vem sendo feito, e agora então consegue com a energia do 11-11 sair, né, a cordinha que eu disse para vocês, que puxa vocês. Tem pessoas que estão aqui, quando vê a energia, a luz do 11-11, né, isso tudo é exemplo, tá, gente? Tudo que eu trago para vocês que eu falo desse jeito aqui são representações lineares para vocês não entenderem, porque na verdade não acontece assim. Mas aí vê a luz do 11-11 e cega, cai lá dentro do buraco. Né? Por quê? Porque não estava fazendo seu processo. Então, essa energia, ela pode tanto te tirar quanto te colocar. Depende muito do momento onde você está. Mas aqui em especial, está falando de vidas passadas, está falando dessa vida, de conflitos, de dores da alma em relação a você se permitir viver relacionamentos com o seu relacionamento, né, com o seu gêmeo em especial e com outras pessoas que passarem pela sua vida num aspecto realmente romântico, de relacionamento afetivo ali, casal, dolorosos, difíceis, tá? Porque vejam vocês aqui, ó, esse homem com essas duas mulheres. Aqui está existindo uma briga, né? Possivelmente esse homem aqui pode ser que seja, digamos assim, casado, né? E tenha um relacionamento extraconjugal, ou ele estava, de repente, mentindo para as duas mulheres, né? Isso aqui está representando a ideia de conflitos no relacionamento afetivo. Não necessariamente o seu gêmeo tem outra pessoa, você tem outra pessoa, não é isso. Mas essa coisa não saudável, essa coisa tóxica, né, que ainda existe entre os gêmeos, que tem base no karma, tem base nas crenças limitadoras, nos traumas e nos bloqueios emocionais, elas geram essa energia. Então, essa energia específica é que está sendo curada uma camada. Então, ou você vai mergulhar lá para ver isso daqui, ou você está saindo disso daqui, ok? E para a maioria, eu vejo que está saindo, pelo menos para as pessoas que me seguem aqui, porque se fizer sentido para você, né? Porque aqui é o As de Paus e logo depois, então, vem a Imperatriz. E a Imperatriz, ela fala, o As de Paus fala de um começo mais conectado com a verdade, com a alma, com o seu poder pessoal. E a Imperatriz, ela é o poder pessoal em pessoa. Ela é a representação do poder pessoal aqui no tarô. O imperador para o divino masculino e a imperatriz para o divino feminino. E eu vejo que o divino feminino que está trabalhando, ele vai, então, adquirir mais poder pessoal, autoamor, né? Vai ficar mais empoderada, mas um empoderamento da sutileza, da amorosidade, o empoderamento do yin, do equilíbrio entre o yin e o yang, tá? E está muito conectado isso aqui com as leituras que eu fiz para vocês, as últimas leituras, 139, 140 e 141. Todas estão falando do poder pessoal. E olha para vocês verem, o nosso grande problema planetário é a falta de poder pessoal. Porque uma vez encarnados aqui, a gente esquece, né, que nós somos filhos de Deus, né, que nós somos deuses, que nós somos a própria fonte, porque nos é colocado medo, a culpa e esse DNA reptiliano, né, nesse corpo físico e também nos corpos sutis, toda aquela história que eu contei para vocês, né, e aí se você está chegando agora, depois você assista lá do começo. Então o que acontece? Nós achamos que a gente não vale nada, né? Então o maior problema que existe para nós é o poder pessoal. É acreditar que a gente consegue manifestar, que é acreditar que nós somos poderosos em termos de luz e de amor, né? Não é poder de subjugação do outro, de humilhação do outro, bem pelo contrário. Justamente por termos vivenciado isso, é que a gente hoje aprendeu que não se deve fazer isso mais, porque sofremos na pele essa situação. E aí então a gente aprende isso, experiencia isso e conseguimos sair dessa energia de rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição e não merecimento, tá? Que são as feridas emocionais aí muito conhecidas pelas chamas gêmeas, né? Mas isso não é só para as chamas gêmeas. O planeta inteiro vivencia isso.
E nós acabamos por nos abandonar de certa forma quando nós nos vemos esses seres, né, que manipulavam, que traíam, que abandonavam, que rejeitavam. E a gente depois veio fazendo essa cura. E isso é para todo o planeta. Então eu sinto aqui, mais uma vez, que essas leituras estão conectadas. As leituras que eu estou fazendo com o Tarot del Amor, que eu estou adorando esse tarot, Tarot del Amor, de 1 minutinho para vocês aí nos shorts, tá tudo falando sobre poder pessoal. Eu acredito que para as chamas gêmeas, o portal 1111 vai trazer, vai ancorar, vai ativar esses códigos de luz de poder pessoal para ajudar na sua ascensão, tá? Essa energia que eu vejo. E para o divino feminino que está mais desperto, né? Que está desperto, na verdade, né? É mais desperto, né? Porque desperto, a gente vai despertando, né? Mas vai trazer esse poder pessoal e vai te ajudar a ter essa energia aqui da Imperatriz para você não ficar mais nessa energia da dualidade, nessa energia dos relacionamentos tóxicos. Vocês viram quanto que está interligado? Que a gente começou aqui com a mensagem da Afrodite e ela falou exatamente isso no começo. Você não é vítima dos seus relacionamentos, né? Ela diz assim, as perguntas que lhe faço são: por que você faz escolhas auto-boicotadoras, atraindo pessoas que não estão abertas para você? Por conta da falta de poder pessoal. Né? E aí essa carta aqui, que fala desse conflito no relacionamento, que fala de relacionamentos descompromissados ou desrespeitosos, porque lembra que eu disse para vocês que a gente vai conseguir estar na 5D a partir do momento que você tem amor incondicional, respeito e compaixão. Uma pessoa que tem respeito e compaixão pela outra, ela não trai, ela não mente, né? Então aqui é aqueles relacionamentos, né, de trio aí, né, que fala de traição, né? Então é isso que está falando. A superação aqui do momento é essa. Agora, para o divino masculino, ele não, pelo menos nessa energia aqui, ele não consegue ainda chegar no imperador. Pelo menos é o que está sendo mostrado aqui. Ele vai conseguir chegar na energia do cavaleiro de copas. E o que é o cavaleiro de copas? O início do desenvolvimento do alto amor. Até que ele passe para o rei de copas e depois para o imperador, como é o caso aqui da rainha, da imperatriz. Então ele ainda vai passar por um processo. E aí o que vem para ele, para o divino feminino ou para a polaridade desperta, vem essa mudança através da espiritualidade. É uma mudança mais gentil, digamos assim, para aquelas que estão trabalhando, tá, gente? Porque se você sofrer demais aí, pode saber que para o divino masculino, que muitas vezes está inconsciente, a energia que vem para ele já é uma energia mais desafiadora, que é a energia da justiça divina. Então vejam vocês, o arcano maior do desperto é a estrela, a espiritualidade, a esperança, a fé, a bondade, a luz. Para o divino masculino, ou a polaridade não desperta, é a justiça divina. E ela vem então com a sua espada, né, para fazer, digamos aí, a medição, a balança do equilíbrio. E é bem interessante que em uma das balanças, não sei se dá para vocês verem, tem um chapéu. E é exatamente isso que a gente está falando do divino masculino, né? Então aqui está um chapéu, na outra eu não consigo bem ver, mas eu acho que são flores. Então eu acredito que seja realmente o equilíbrio entre esse yin e yang, né, que o divino masculino precisa ter. O equilíbrio também, porque inclusive essa carta da justiça veio logo abaixo aqui, não sei se dá para vocês verem, ela veio logo abaixo aqui do triângulo amoroso aqui, né? Então aqui também, lembra que eu falei para vocês nessas outras leituras que o divino feminino vai dar um corte no divino masculino que estiver ainda em triângulo amoroso, que estiver ainda fazendo essas coisas de estar com o divino feminino, estar com outras mulheres, sem compromisso, sem querer, né? Aquela coisa também que eu disse para vocês quando eu li o tarô, magia sexual, eu falei para vocês que optou, né? O divino masculino que optou pelo relacionamento sem compromisso, né? Para ter várias mulheres, várias opções sexuais.
Então, esse divino masculino que está nessa energia, que está nesse movimento, ele vai lá no buraquinho com a energia do 1111, porque vem a justiça divina aqui, ó, dá o corte, para que depois, então, ele consiga sair de lá, ó, a luz aqui, ó, o candelabro, para que ele consiga sair desse buraquinho de forma mais iluminada. E aqui é o pajem de espadas. O pajem de espadas, ele traz uma mensagem de esclarecimento, mas ainda é uma mensagem mais empobrecida, não é muito clara essa mensagem. Justamente porque esse divino masculino, nessa energia aqui do Cavaleiro de Copas, tem máscaras, né? Vocês podem ver que ele tá de máscara e ele tá com um copo na mão, né? Dá pra ver que ele nem tá em cima do cavalo, né, gente? Ele tá aí assim meio daquele estilo bonachão, não, como é que é? Boêmio, não sei, aquele, né? Que tá com a vida aí, né? Ah, a vida me levar, como é que é? Vida leva eu, deixa a vida me levar, é mais ou menos assim que ele tá, né? E aí, então, vem a justiça divina e pá! Continuação das outras leituras. E aí, então, ele percebe, vai ocorrer um movimento de maior esclarecimento aí o candelabro, de maior luz. Mas esse candelabro, ele tem 3 velas. Por isso que eu disse para vocês, não vai ser aquele despertar, né, se ele tiver nessa energia. Agora, se ele já tiver numa energia aí de rei, aí ele já pode passar por uma energia de imperador. Depende muito da energia que esse divino masculino está. Aqui na leitura que está apresentando, ou seja, no coletivo de vocês que estão se identificando com essa leitura, a maioria dos divinos masculinos estão nessa energia aqui mais boêmia, tá? E aí, uma vez acendendo essa luzinha, ele passa para o Cavaleiro de Ouros. Tá vendo que ele já está em cima do cavalo, né? Mas está parado. O que significa essa carta? Que ele toma uma consciência maior de que esse movimento aqui dos compromissos, da falta de compromisso, das escolhas por relacionamentos de triângulo amoroso, ou então de traição, né? Ou então nem é de traição, mas aquela pessoa descomprometida, como eu disse para vocês que vem aí nas leituras, ele já passa para uma energia de Cavaleiro de Ouros, que é mais honesto, mais correto, e que isso vai se mostrar aqui na matéria. Porque aqui o Rei de Copas, o Cavaleiro de Copas, é um sentimento, né? Agora, o Cavaleiro de Ouros já é a manifestação na matéria. Mas o Cavaleiro de Ouros é o lento, né? É o lentinho aí do tarô. Então ele demora. Tá vendo que ele tá pondo o cavalo aqui para beber água, aí ele tá jogando umas moedinhas lá nessa água aí que o cavalo tá bebendo, né? E me lembrou, sabe quando a gente vai naquelas... Hoje tá difícil lembrar o nome das coisas, mas a gente joga lá a moedinha, né? E faz um pedido, né? Então aqui eu vejo que de fato ele está buscando se comprometer mais com a sua espiritualidade, buscando se comprometer mais com o amor por si mesmo, com mais honestidade, sendo mais verdadeiro, tá? Então é isso que eu vejo. E aí é a hora então que você que está desperto desenvolve o seu poder pessoal, o seu gênio entra nessa energia de Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Ouros, que é uma energia melhor do que o Cavaleiro de Copas aqui nessa leitura. Para essa leitura. Então vamos ver quantas horas são. Eu tenho que fazer ativação, né? Então já vamos fazer ativação, porque já tá mais do que bom aqui. Então, gente, é isso. Para você que se identificou aqui com essa leitura, a minha dica são as ativações do despertar do divino masculino, que tem essa energia, como eu disse para vocês, semelhante ao do 1111, esses códigos de luz. Também ativações de liberação kármica, ativações de poder pessoal, ativação da Kuan Yin Harmony, tá? Para poder trabalhar a ancestralidade. E na ativação da Kuan Yin Harmony, trabalha a ancestralidade, auto-amor e poder pessoal. Então é uma ativação fantástica e faz aquela quebra de fragmentos de alma, né? Que estão aí presos na nossa ancestralidade, os nossos e os da nossa ancestralidade presos em nós, que geram as crenças e os traumas, né? Então faz também a quebra disso,
é fantástico, com a Quantum Harmony, e o despertar para o divino masculino, que são essas 5 ativações que eu disse para vocês, ok? Eu espero que vocês estejam gostando. E aí, então, vamos começar a nossa ativação de cura. E se vocês tiverem alguma perguntinha antes, se tiver alguma coisa aí que eu possa ajudar, deixa eu ver se tem. Sim, Carol, sem ter que mergulhar, né, Carol? A Carol faz tratamento, já vai por 2 anos, né, Carol? Hoje em dia nem precisa ficar mais naqueles mergulhos lá, né? Bom, se vocês não têm nenhuma pergunta, vamos lá nos conectarmos com essa energia de uma outra forma agora, né? Então, convido vocês para fecharem os olhos, e agora eu vou colocar uma outra frequência, eu vou colocar a frequência do Arcanjo Rafael, da cura pela verdade, que eu acho que ela é exatamente o que a gente vai fazer, né? Vou ativar aqui mentalmente a mesa para essas curas de triângulo amoroso, curas do divino masculino, né, nessa energia ainda descompromissada. E eu digo para vocês, se o divino masculino de vocês apresenta essa energia sem compromisso, isso significa que ainda existe em algum nível dentro de você uma falta de comprometimento com a união, seja por medo, seja por insegurança, seja pela própria postura do divino masculino, não importa de onde saia o motivo, né? Mas o motivo não é a raiz da questão. O motivo é só o espelhamento. Então, se o seu gêmeo tem essa postura, ele vai apresentar isso na matéria para você enxergar. Então, muitos divinos femininos, meu divino masculino ainda está na balada, ainda está nisso, está aquilo. O que significa isso? Ele está mostrando para você que você não está comprometida com a união, que você não está comprometida com a conexão. Está mostrando aí, ó, pá, batendo na sua cara. E você, em vez de ver isso, você está falando mal dele, que ele está na balada. Então, quando você começa a entender e cura algumas camadas dessa falta de comprometimento, aí, então, ele vai sair da balada, porque ele não vai precisar mais te mostrar isso. Então, eu vejo, né, quando as pessoas falam, meu gêmeo tá lá se divertindo e eu tô aqui fazendo ativação e não sei o que, não sei o que. Porque não adianta, né, gente? Nós escolhemos esse tipo de ascensão. A gente escolheu fazer junto, fazer em conjunto com o gêmeo. E ele é o nosso... Eu falo assim, que esse processo parece com uma pescaria. Nessa pescaria, os despertos são os peixes. Como é que chama lá? Que a gente põe lá na ponta do anzol, né? É o divino masculino, ou o não desperto. E quem que joga a varinha de pescar? Jesus, o pescador de homens. Isso até na Bíblia é dito, né? Então, Jesus é o cara que está com a varinha na mão de pescar você, tá? Você divino feminino. E ele vem, ó, tá vendo uma energia aqui de Jesus muito bacana, olha que gostoso. Da compaixão. Ai, muito bom. Ui, deu até calor. Então, a minhoquinha lá, né, é o desejo do peixe, né? O peixinho quer comer a minhoquinha lá. Então você, o desperto, que na maioria das vezes é divino feminino, mas quero repetir para vocês, não é sempre. Então Jesus joga a vara de pescar e põe a minhoquinha lá. A minhoquinha é quem? Divino masculino. Para você ficar olhando para ele e poder, então, nadar mais rápido. Ele é o seu estimulador. Ele não é a culpa de você estar na situação que está. Por mais que isso seja difícil, por mais que em alguns momentos, quando a gente faz aqueles mergulhos, a gente pense isso, né? Porque realmente, gente, é cansativo.
né? E muitas vezes vem a raiva, vem uma série de coisas, né? E isso vai acontecer enquanto a gente estiver nessa energia de 3D, vai acontecer. Não se culpe por isso. Mas fique atento, o quanto você resiste, o quanto de raiva você tem, o quanto você culpa esse divino masculino pela sua condição atual. Né? Porque ele realmente está naquela condição? Está. Ele está fazendo aquelas coisas? Está. Ele está descomprometido? Está. Mas você também está. Por mais que você não esteja na balada, por mais que você não esteja num relacionamento de triângulo amoroso, por mais que você não esteja tão tóxica quanto ele, mas ele tem que mostrar para você. Então é, digamos assim, algo que quando se materializa, fica muito denso. É a representação do que você é, do que você sente, da sua energia materializada. Então eu tô aqui bonitinha, fazendo ativação, felizinha, quase não saio, não me envolvo com outras pessoas, não estou em triângulo amoroso, não estou embalada, né? Mas a minha consciência ainda não atingiu um nível estável, tá? Não atingiu um nível estável de mais profundo de comprometimento com a conexão. Então o que meu gêmeo faz? Vai lá pra balada, né? Pega lá 1 ou 2, 3 ou 4, usando esses termos assim desagradáveis só para vocês entenderem, porque tem muita gente que fala isso, pensa isso, né? E aí você vai lá no Instagram e vê as fotos. O que são aquelas fotos? A projeção do que ainda existe dentro de você. Ah, Priscila, você não aceita isso de jeito nenhum. Sinto muito. Sinto muito. Eu também não aceitava, mas agora eu tenho que aceitar, né? O meu gêmeo esse tempo atrás falou assim que ele ficou antissocial. Eu pensei, bom, se ficou antissocial, isso significa que até que eu não tô tão ruim, né? Mas eu sei que para ele ainda é difícil de se comprometer com essa conexão. Então existe dentro de mim algum nível, né, onde eu também não me comprometo com a união. O que é diferente de se comprometer com o seu processo de crescimento espiritual e de ascensão, tá? A união tem muito a ver com o contrato, com o compromisso, com o contrato de alma. E o despertar e ascensão tem a ver com o propósito de alma. Muitos de nós, e eu me vejo nesse lugar, a gente consegue, porque tem várias e várias vidas fazendo isso, né? A gente consegue desenvolver o propósito de alma rapidamente e entrar no processo de despertar e ascensão para esse propósito, para a sua própria iluminação rapidamente. Mas ainda continua com dificuldades para realmente se comprometer em união na 3D. Eu comentei com vocês, né, que em 4 de agosto eu reencontrei o meu gêmeo, foi fantástico, tem as lives aí para vocês podem ir lá assistir. E nós estamos juntos, assim, todos os dias conversando, se encontrando por uns 2 meses, e depois a gente foi se afastando um pouco mais, e hoje a gente já não se encontra mais, mas de vez em quando ainda se fala, mas não em nenhum nível assim de relacionamento. O que aconteceu? Quando eu percebi que ele ainda estava com muitas energias tóxicas, principalmente de reclamação, de falta de se comprometer, de não querer se comprometer num relacionamento onde ele acredita que ele vai perder a liberdade dele, né? Aquilo foi me incomodando profundamente e eu já fui perdendo a paciência com aquele negócio. E ele, em contrapartida, né? Um dia que eu comentei com ele assim, ele citou lá uma pessoa que ele tinha ficado, que eu não sei, que morava em outra cidade, veio, tal. E eu percebi que tinha ainda algumas mentiras, algumas coisas escondidas, né? Aí eu falei, bom, se você tiver a intenção de estar com essa pessoa, então você me fala, porque aí então a gente não vai ficar mais junto. Eu fiz esse corte aqui que eu tô contando pra vocês, que tá aparecendo nas leituras, né? Eu fiz ele há 1 mês e meio atrás. E quando eu disse isso, né, ele pegou e falou, não, então é melhor assim, né? De toda forma, se eu não tivesse dito, ele ia optar pelo afastamento, porque eu já estava percebendo realmente que ia haver afastamento. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês? Existe dentro de mim também um medo e uma insegurança em relação à união, né? Porque se eu tivesse firme e forte ali,
na manifestação da união na 3D, assim, eu ia estar com um poder pessoal altíssimo, onde quando ele dissesse isso para mim, eu não ia ficar chateada, não ia me abalar com isso, e vinha aqui, me conectava e fazia ativação e manifestava esse desligamento completo para a gente dar seguimento à nossa união. Mas, quando aquilo aconteceu, eu já estava tão incomodada com outras questões tóxicas que, dessas que eu estou falando para vocês, né, de reclamação principalmente em relação à vida, de um modo geral, financeira, esse tipo de coisa. Isso eu realmente já tenho bem ancorado comigo, não ajo assim mais, e aquilo estava ficando muito cansativo, estava minando a minha energia, né? Porque quando a gente fica perto do gêmeo, é muito difícil da gente estabelecer uma proteção. A gente fica bem mais vulnerável, porque a energia é bastante forte. Então aí você tem mais dificuldade, às vezes, de vencer aquele processo, né? Por isso que a gente separa e volta, né? Até que tem uma condição onde você consegue ficar mais tempo junto. No meu caso, eu até fiquei muito feliz porque a gente ficou 2 meses, né? Então foi até um sucesso, na minha opinião, né? Mas assim, e hoje a gente já não briga, né? Antes a gente discutia, assim, hoje não, a gente conversa numa boa, tranquila, existe uma energia muito positiva. Isso é bom também a gente perceber isso, que às vezes não tá junto, mas a comunicação, né? O sentir está suave, amável. E isso eu percebi muito dele, né? Mais gentil, mais amoroso, cuidadoso, mais aberto. Né? Aceitando a conexão, chamas, a gente conversou sobre a conexão e antes ele nem aceitava, conversava lá porque tinha raiva dessa história, hoje não é assim mais. Né? Então eu vi muitas mudanças e muitas melhoras, mas com certeza ainda existe mim e eu percebo isso claramente, porque eu gosto da minha vidinha sem problema. Eu gosto, gente, né? Eu não gosto de ficar arrumando problema pra mim. E aí, quando o gêmeo se aproxima demais, é problema. E aí, eu quero correr do problema, né? Então, assim, quem não quer, né? São as nossas resistências. Então, existe, de fato, uma resistência em mim de estar num comprometimento com ele. Porque, vejam vocês, eu tenho que mudar a minha vida, nós temos que, né, conviver todo dia ali, passar a morar junto, aquela coisa toda, né? E existe, na minha consciência dessa personalidade, uma dificuldade nesse sentido ainda. Porque tem, acho que 13 ou 14 anos que eu estou solteira, né? Que eu me separei do pai das minhas filhas, onde eu tive um casamento longo aí de 20 anos. Então, assim, eu gosto dessa vida minha, né? Mas eu não tenho a falta de comprometimento com o meu desenvolvimento espiritual, o meu despertar, né? Com a conexão, com o trabalho junto a ele. Mas eu ainda também estou no processo de aceitação da união. Por isso que nós estamos, né? Eu e ele estamos na fase da união energética, tá? União energética que antecede a união física definitiva. E aí, quando a gente se encontra, como foi dessa outra vez, dá o start na união física, né, que é o que está acontecendo agora. Por mais que a gente não esteja junto todos os dias e tudo, mas já existe um nível de união física entre nós. A gente já está mais nessa energia da amizade, que foi uma coisa que eu queria muito que acontecesse, para retomar confiança. E tem muito a ver com isso também. Muitas vezes a gente não quer estar junto com esse gêmeo, se abrir completamente, porque a gente ainda tem medo, né? Do gêmeo trair, do gêmeo, né? Aquela série de coisas. Mas, na verdade, todo esse medo é a falta de poder pessoal. Porque uma vez que eu tiver a plena confiança de que isso não vai acontecer mais, isso não vai acontecer mais. Mas eu ainda estou trabalhando esse lado, né? Eu tenho a consciência, digamos, teórica disso muito forte em mim. E estou materializando ela, né, no meu campo vibracional e aqui na matéria, para que eu tenha a plena confiança de que o comportamento dele vai acontecer a partir do que eu sinto, do que eu penso. E ele já está nesse lugar de não ter relacionamentos, triângulos amorosos, ele já vive isso, né? Mas, ainda assim, ele também tem medo do comprometimento, porque também existe nele essas camadas. Então, são coisas que você precisa repartir para você poder entender. Você olha para você, como indivíduo, sem gêmeo, e olha para o seu processo. Depois, dessa persona aqui na 3D, né, dessa encarnação. Depois você olha para o seu gêmeo e faz a mesma coisa. E aí você vê em que nível vocês estão
tá? De consciência aqui para a 3D. Depois, você faz o espelhamento. Aí você vê o que ele está materializando, que é o que você sente. Como, no caso do meu gêmeo, eu disse para vocês, ele materializa só verbalmente, ele já não faz isso, porque é interessante que nesses 2 meses, né, a gente ficou junto como se a gente fosse casado, né? Aí chegou nesse dia que eu tô contando para vocês, que a gente finalizou ali os encontros, né? Ele falou assim pra mim, ué, mas peraí, então nós estamos tendo um relacionamento sério? Assim, ele percebeu depois de 2 meses que nós estávamos num relacionamento sério. Aí ele falou, não quero isso não sei o que, não sei o que. Então, ou seja, ele fala uma coisa, mas ele já está vivenciando outra. Ele já não tem balada, não tem nada disso, não tem mulherado, não tem essa busca incessante pelo prazer, né, por essas outras coisas. E ele já conseguiu vivenciar 2 meses de uma energia de relacionamento sério comigo. Mas aí, de repente, a ficha caiu, aí ele correu. Mas eu sinto que eu corri primeiro. Eu sinto esse, sou verdadeira aqui com vocês para dizer que eu acho que eu corri primeiro. E eu vou dizer mais para vocês, eu acho que muitas vezes eu corri primeiro, viu? Então essa coisa aí de runner e perseguidor e corredor, isso varia muito, né? Eu acho que depois que a gente toma também uma consciência maior e não quer mais ficar em energias pesadas, né? E uma vez que o nosso gêmeo divino masculino, energia Yang, representa essa energia da sombra, essa energia da 3D, quando a gente fica nessa energia por muito tempo, a gente acaba que pode fazer isso, como eu fiz, né? Porque como eu fico mais sozinha, mais trabalhando, essas energias, mais em contato com a espiritualidade, praticamente não saio, não faço, né? Minha casa sou só eu e às vezes minhas filhas. Então eu fico muito conectada a essa energia. E a hora que eu estive com ele, que eu estava lá no mundo, né? Uma energia bem do mundo mesmo, né? Eu me incomodei bastante. Mas é outra coisa que eu preciso aprender, né? Então depois disso, eu tive... eu acho que um segundo momento de separação, né? Então teve lá o primeiro, lá no início, aí teve esse outro aqui. Porque os outros anteriores que a gente se encontrou foram coisas rápidas, né? O máximo que durou foi 2 semanas. E aí dessa vez durou 2 meses. E eu percebo que foi uma segunda separação mesmo. Um segundo reencontro e uma segunda separação. E aí então veio um outro nível de cura, que é um nível realmente mais conectado à 3ª dimensão. Então é como se ele tivesse me puxado para uma consciência mais de 3ª dimensão, para que eu consiga me ancorar mais aqui na 3D, porque isso é necessário. E eu também puxei ele um pouquinho para essa energia de 5D, para que ele saísse um pouco dessa energia tão telúrica e abrisse mais a sua mente para a espiritualidade. Ou seja, gente, tá tudo certo. O lugar onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que está acontecendo, está tudo certo. Às vezes a gente acha que não está, porque a gente não consegue fazer esse movimento aqui consciente, né? Porque as nossas emoções, né, dificultam isso. Mas aí quando a gente passa pelo processo e vai analisar e vai entender, a gente percebe o que aconteceu. E se você conseguir fazer isso de forma antecipada, você sofre menos e resolve mais rapidamente a sua questão. Por isso que as leituras são importantes. Porque o que veio aqui? Desenvolver o poder pessoal para sair dessa energia que eu disse para vocês, que eu já, né, estou aí saindo junto com ele. Né? Assim, a gente praticamente saiu, né? Agora a gente só precisa fortalecer a energia da união. Então, para vocês saírem dessa energia do triângulo amoroso, porque tem gente que estão casados, né? Ou namorando sério. Então, para vocês saírem, ou quarteto amoroso também, né? Que pode ser que o cara esteja casado de lá e você também, né? Para você sair dessa energia, esse corte que eu fiz, tá? Que está sendo apresentado aqui para vocês nas cartas, esse corte é muito importante você fazer. Mas você só consegue fazer quando você tem um nível suficiente de poder pessoal para não cair na reclamação, na tristeza e no arrependimento depois. Porque se isso acontece, aí você vai lá para aquele buraquinho de novo. Então, o que é melhor para você? Isso que eu estou contando para vocês vai acontecer em algum momento. E mais de uma vez. Então, é preferível você já trabalhar esse poder pessoal, porque quando chegar essa hora, você faz o corte, mas não é o corte de falar. É o corte interno de não querer mais isso para você. Eu me lembro que há mais ou menos um ano e meio atrás, eu já comecei a fazer esse processo de liberação dessas camadas que estão ligadas à traição,
a triângulo amoroso. Porque quando eu pensava nisso, eu sentia um desespero, uma dor, uma coisa. E hoje eu já não sinto mais. Né? Então consegui fazer esse corte sem me arrepender e ter a clareza disso. Tá? E é isso que eu proponho para vocês. Se conectar à energia da Reski, aos tratamentos da Reski, para que cada dia mais vocês tenham essa força, porque sozinho a gente não consegue, precisa dessa ajuda de ancoramento energético, até que a gente tenha a energia suficiente para conseguir ancorar esses códigos de luz e permanecer com eles. Eu imagino que nesse encontro que nós tivemos, ativou mais códigos de luz daquele globo aí, né? E aí, então, a gente não conseguiu ativar os códigos de luz e ancorá-los juntos. A gente precisou, porque é muito forte, a energia, gente, é muito forte. Nossa, é incrível, é muito mais forte do que quando a gente está lá na lua de mel. Na lua de mel existe muita ilusão, apego, dependência. Essa outra energia é outra coisa, uma coisa bem elevada que a gente não consegue segurar. E, tipo assim, é uma coisa muito sutil. Aí ela vai embora, sabe? Então, aí a gente separou para quê? Para aprender a ancorar e ter certeza desse compromisso, ter certeza disso. Então eu acredito que essa fase deve ser uma fase menor em termos de tempo, né, do que foi a fase anterior, mas ainda assim precisa de um tempo que vai depender somente de nós e principalmente de mim, né? Porque uma vez que o desperto gerencia, quanto mais eu tomar essa consciência, mais rápido isso acontece. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, não tem mais esse desespero dessas coisas acontecerem, dessa união acontecer tão rapidamente, não. Eu tô gostando de viver os processos também. Eu tenho gostado disso. Antigamente eu era mais impulsiva, né? Queria que desse certo, que resolvesse logo, né? Agora eu aprendi a ter prazer em vivenciar o processo, em ver essas coisas acontecendo, sabe? É isso. Então vamos lá? Vamos nos conectando, primeiramente a nós. Né? Então eu peço para vocês que fechem os olhos e entrem em contato verdadeiro com o seu corpo, com o seu momento, no aqui e agora. Respire profundamente. Vai inspirando e soltando, fazendo essa preparação. Se possível, se coloque num local onde você não será incomodado ou incomodada. Vá se desligando do seu dia. Vá se desligando até mesmo dessa conversa que a gente teve aqui agora. Respire para deixar a sua mente leve. Eu vou ativar um comando aqui para te ajudar. Repita comigo mentalmente. Eu comando que os meus pensamentos e sentimentos se acalmem de forma harmoniosa e amorosa a partir de agora. Eu comando, mais uma vez repitam comigo, eu comando que os meus pensamentos e sentimentos se acalmem, se tranquilizem de forma amorosa e harmoniosa a partir de agora. Vai haver então para nós uma grande transmutação agora, nesse momento, para que a gente comece nesse processo de cura dessas questões que nós falamos aqui de poder pessoal. Mais uma camada, libertando, né, da camada anterior e já iniciando a cura de mais uma camada, através dos códigos de luz do portal 1111, nos libertando das obsessões, nos libertando das nossas sombras, né? Estou aqui tirando algumas cartas para me orientar. Veio a carta do diabo, né? Que é a carta que fala sobre as nossas sombras, né? E o lado positivo dela é a aceitação da sombra. E quando a gente também aceita o nosso divino masculino do jeito que ele é sinal que estamos aceitando nós mesmos do jeito que nós somos, né? Enquanto a gente não aceita, nós também não nos aceitamos por completo. Respire profundamente. E eu vou ativar então o Merkaba de vocês. O Merkaba pode ser representado por uma nave particular sua, que vai te ajudar a chegar
numa consciência de outras dimensões. E nós vamos fazer um grande passeio. Nós vamos em direção à nave de Arcanjo Rafael e de Mãe Maria, a nave Esmeralda. Ativando, ativando, ativando. O Merkaba de cada um de vocês. Convido os sirianos para fazer a nossa escolta de proteção. Ativo a rede cristalina de luz azul de proteção de Arcanjo Miguel. E vamos então nos aproximando da energia de cura de Mãe Maria e Arcanjo Rafael. A cura pela verdade. O raio cósmico de número 5 da cor verde. Mestre Hilarion. Respirem profundamente, que esse código de luz estará sendo ativado em você. O código de luz também, branco, do despertar, para purificação através de Arcanjo Gabriel. Código de luz rosa, raio cósmico, chama rosa, do terceiro raio, de Mestra Rovena, para o amor, para o poder pessoal, o alto amor. E também o primeiro raio cósmico, chama azul, de Mestre Elmore e Lady Miriam, e o nosso querido Arcanjo Miguel. E Astrea, o seu complemento divino. Então vamos recebendo a ativação desses códigos de luz através dos arcturianos e dos sirianos. Aqui está presente também a nave Siddhari ajudando nesse processo, que é a nave com a qual eu tenho contato e que faço o trabalho através da rede cristalina. Quando vocês estão em tratamento com a RESC, vocês vão para a nave Siddhari fazer o trabalho nas câmaras de luz, nas câmaras de cura. Então, nesse momento, nós nos unimos todos dentro da Siddhari para que nós sejamos levados até a nave-mãe Esmeralda. Nessa nave-mãe, nós temos algumas câmaras de cura com códigos de luz mais potentes do que os que existem na RESC, na nave Siddhari. Por isso, nós estamos sendo levados até lá. A nave Siddhari, ela ancora a sua energia mais próxima ao planeta Terra. Por isso, ela não consegue permanecer com algumas câmaras de cura desse nível elevado como a que existe na nave de Mãe Maria, que está em dimensões mais elevadas. Portanto, nesse momento, a nave Siddhari serve de transporte para que nós possamos chegar até lá e recebermos, então, as curas nessas câmaras de luz de altíssima frequência, através do raio verde da cura pela verdade. Mãe Maria também nos envolve com a luz, o raio dourado e o raio rosa, para o trabalho com o nosso cardíaco, com as nossas dores emocionais, trabalhando também o nosso chakra básico, o nosso chakra sacral e o nosso chakra do plexo solar. Trazendo o empoderamento, nos ajudando em relação ao despertar não, a elevação da frequência vibracional do nosso laríngeo, onde a gente pode expressar a nossa verdade, elevando também a frequência vibracional do nosso chakra frontal, para que tenhamos mais discernimento em relação às coisas que vivenciamos. E por último, uma maior conexão com o nosso chakra coronário, que nos ajuda a nos ligar ao nosso eu superior. Sinta esse alinhamento, essa harmonização e essa ativação do código 0011 555 389 389. Ativando, ativando, ativando. E Arcanjo Rafael me diz que essa ativação
vai fazer uma cura, não somente nos nossos aspectos emocionais e energéticos, como também nas nossas questões físicas. Então vamos ficar por alguns segundos em silêncio, recebendo essa energia. Eu comando a integração dessa nova energia em todos os corpos, no seu DNA, em todos os níveis e setores da sua vida, passado, presente e futuro, e da mesma forma para o seu gênero, integrando essa nova energia da cura pela verdade, integrando e ativando. Vamos voltando agora, visualizando novamente a nave Citaari, onde todos nós vamos retornando até nos ligarmos ao nosso Merkaba individual, retornando então à nossa consciência, ao nosso corpo de terceira dimensão. Vá mexendo suas mãos, os pés e sentindo a presença no aqui e agora. Nesse momento, eu dei o start, né? Que através, eu não, né, gente? Eles, mas através de mim, a gente deu esse start nesses códigos de luz, nesse trabalho, nesse tratamento. Mas durante a noite, quando vocês forem dormir, se lembrem, tá? Independente do dia que vocês assistirem, né? Que eu sei que tem algumas pessoas online, mas outras vão chegar. Independente do dia que vocês assistirem, aí recebam essa ativação e à noite, na hora de dormir, peçam novamente para continuar esse tratamento, tá? E aí eu acredito que então a gente vai fazer o mesmo processo. Pegar a nossa nave particular, nosso Merkaba, nos reunirmos na Citaari e depois seremos levados então para a nave Esmeralda, Santa Esmeralda, ok? Então é isso, gente. Olha, muita gratidão a todos esses seres, ao meu mentor Napoleão, que eu amo demais, não falei dele aqui hoje, mas ele está aqui presente. Ultimamente eu tenho me conectado muito com o Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel num nível diferente do que acontecia até então. Então também, assim, muita gratidão a todos eles, com seus respectivos complementos divinos, né? Sinto também de agradecer a Jesus, a Sanat Kumara, agradecer também ao meu gênio, né, por mesmo de forma inconsciente, me levar a esse processo de crescimento. E demonstrando essa minha gratidão, eu o trago, né, para esse processo de crescimento. Ativo em mim e em todos vocês a energia da união feliz e saudável, e sou grata por isso, por esse novo processo que eu sei que eu estou entrando. Ai, Deus, muita coisa, né? Muita coisa. Depois eu vou fazer outra live para contar para vocês desse momento, tá? Tem muito a ver aí com o desencarne da Mafalda, né? Marcando essa nova fase. Ai, Deus. E gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo, por me seguirem, por acreditarem no meu trabalho. E com certeza, esse trabalho que eu faço, ele me ajudou muito a chegar onde eu estou. Porque ele me faz pensar nisso todos os segundos da minha vida, né? E me faz desenvolver discernimento, clareza, amor. E sem dúvida, se não tivesse vocês, talvez eu não conseguisse, né, fazer dessa forma que eu tenho feito. E eu sou muito grata por isso. Depois eu vou contar para vocês dessa nova fase, vou contar para vocês da Mafaldinha, né? Mas eu ainda estou muito emocionada com a ida dela, né? Então ainda não é hora de falar, não. Então é isso, gente. Gratidão de coração. Eu espero realmente ter podido ajudar vocês em algum nível, tá ok? Beijo grande e até a próxima live. Tchau, tchau.